Olá pessoal, vamos a mais um Minuto Temperatura, número 35. Hoje a gente vai falar sobre análise 1, certificado de termopar. É um termopar SLE, que é o classe especial. É um vídeo que vai ser colocado na playlist de calibração. Bom, esse caso aqui é um caso real, tá? Tudo que eu apresento nos vídeos são casos reais e o intuito é trazer para vocês o esclarecimento. Então, eu estive num cliente que tinha lá um termopar classe especial. Logicamente não vou falar nem o cliente, nem quem foi que fez, mas é um caso real, isso eu posso garantir para vocês, com toda certeza. E eu vou analisar um certificado de um termopar SLE que foi visto lá. Então é um termopar SLE classe especial, né? A faixa de medição desse termopar de 0 a 1000, a resolução dele, ou seja, o erro desse termopar é classe especial, é 1,1 grau ou 0,4% do valor, ou seja, 0,4% do valor o que for maior. Então 0,4% de 1000 graus, nós estamos falando de um erro de 4 graus de um termopar especial, né? Então é aí que eu quero deixar para vocês o aprendendo a ser crítico, né? De um certificado de calibração, para que a gente possa entender como esse certificado foi feito e a gente poder questionar esses valores, né? Nesse caso desse vídeo, a gente vai se ater à temperatura de referência. O que é a temperatura de referência? É a temperatura que o termopar que nós colocamos para ser calibrado, ele apontou, né? Então, nós temos aqui um padrão, o erro de temperatura, que seria um menos o outro, que dá de 0,3, 100,4 contra 100,1, dá um erro de 0,3. Negativo por quê? Porque toma-se como o padrão de referência, o verdadeiro, como sendo o termopar padrão, né? A temperatura padrão do termopar padrão. Então, esse menos esse daria negativo, e assim por diante. Vamos analisar a temperatura de referência. Nesse certificado, eu coloquei aí do lado esquerdo os pontos importantes que a gente vai falar aqui para a gente poder ressaltar que está em vermelho. Então, é um termopar tipo K, SLE, especial, né? Que mais? É um termopar cujo erro dele é de 1,1 grau ou 0,4% do que for maior, né? É um ou outro. Então, se a temperatura for muito baixa, prevalece o erro de 1,1. Se a temperatura for muito alta, por exemplo, 1000 graus, 0,4% de 1000 graus daria 4 graus de erro. Então, 4 graus é maior que 1,1, prevalece o maior. Então, a gente vê quanto que é 0,4% do valor medido e vê o que é maior. Outro ponto que a gente tem que ressaltar, que 1000 graus, o erro é de mais ou menos 4 graus. Então, mesmo que a gente fale de um termopar especial, classe especial, o erro a 1000 graus é relativamente alto, 4 graus. Né? Ou bem diferente dos erros que estão aqui, 0,2, 0,3, 0,4, 0,1. Né? Vamos avançar aqui. Faixa é de 0 a 1000, que é a faixa que a gente está verificando. E o principal de tudo aqui, né? Que é o que é a temperatura de referência. Então, essa temperatura que a gente vai analisar agora. Esse caso é um caso que tinha lá 20 termopares e 20 certificados, né? Sozinho esse certificado não quer dizer muita coisa quando a gente está vendo aqui e analisando temperatura de referência, mas com 20 certificados a gente vai entender aquilo que eu vi e achei interessante passar para vocês. Essa temperatura de referência é a temperatura do termopar que nós estamos calibrando. Então, o termopar que eu peguei lá de processo, coloquei no forno, vi lá que, por exemplo, a 100 graus ele deu 100,4 e o padrão deu 100,1. Até aqui está tudo certo. Quando a gente pega, no caso, os 20, né, os 20 termopares, né, e pegar aí os 20 certificados, aí a coisa começa a mudar de figura. Vamos entender melhor isso, né? Então, temperatura de referência, todas iguais. Então eu peguei aí os 20 certificados.
Aqui eu coloquei uma tabela onde eu coloquei só a temperatura de referência, dando ênfase como se fosse cada uma de cada um dos 20 certificados que eu estou falando para vocês. Então, do certificado 1, 2, 3, 4, 5 e até o 20. Notem que eu vi lá, as temperaturas de referência eram todas iguais. Todas iguais. Então, 100,4 no certificado 1, ou seja, o termopar que eu fui calibrar do certificado 1 é 100,4. Certificado 2, 100,4. Certificado 3, 100,4. E assim por diante. Então, a temperatura de referência foi sempre a mesma, né? E é muito complicado isso, porque como é que eu vou pegar de 20 termopares e pegar a mesma temperatura de referência, né, para que a gente possa fazer o certificado? Então, é muito complicado. Nos 20 não tem como a gente pegar a mesma temperatura de referência, mesmo porque o termopar que está sendo verificado a calibração, ele está dentro do forno, e esse forno ele tem variações de temperatura. Então, tanto o padrão como o termopar que está sendo calibrado, ele pode variar quando eu estou fazendo um certificado ou outro, pelo tempo, porque a temperatura do forno, para que ela se mantenha constante, ela tem o quê? Ela tem como se fosse uma senoide, né? Então eu desenhei aqui uma curva, né, que a gente pode representar aqui a temperatura que o forno está setado e as variações que ele vai e vem de modo a manter a temperatura padrão constante, né? Então, por exemplo, se eu setei ele a 100 graus, 100 graus está aqui, ele sobe, desliga a resistência, ele desce, liga a resistência, ele sobe, então tem uma variação. Quando eu falo que a temperatura de referência é igual para todos os termopares, é a mesma coisa dizer que quando eu peguei no primeiro certificado e vi lá a temperatura de 100,4, né, é a mesma coisa dizer que quando eu peguei para esses casos aqui do certificado 1 e o certificado 2, eu tive a capacidade de pegar sempre eles no mesmo ponto. Então, o que eu quero dizer com isso? Vamos analisar esses pontos. Então, por exemplo, quando eu estou com o certificado 1 e estou lendo a temperatura de referência de um termopar, pode ser que na hora que eu vou ler essa temperatura, o estado do forno vai estar aqui. Então eu vou ler ele como 101,9, sei lá. Vamos supor que no certificado seguinte eu vou ler o mesmo termopar e a situação do forno no liga-desliga, ele está aqui. Então, ao invés de 100,4 eu ia ler 99,3. É lógico que nessa temperatura o padrão também ia modificar e o erro continua constante, é um pelo outro. Mas o que eu estou dizendo aqui é muito difícil, praticamente impossível, 20 certificados, todo mundo ter a mesma temperatura de referência. Vamos supor que no terceiro certificado, nos 100 graus aqui, eu peguei um outro ponto, que é esse lilás aqui, né? Aí eu fiz a leitura lá, ele deu 100 graus, como eu coloquei aqui. Vamos supor que isso aqui é 100 graus, ele vai variando dentro de 100 graus. Aqui ele subiu, deu 101,9 e aqui ele desceu, deu 99,3. E aqui eu coloquei em cima para setar o valor de 100. Então, quando eu faço um certificado, faço outro, esses pontos eles vão mudando na curva. Então, o que eu quero dizer? Quando eu tenho 20 certificados, a chance de eu pegar a temperatura de referência todas iguais para todos os certificados é muito complicado, é muito difícil, é praticamente impossível. Então isso, pessoal, é interessante a gente ficar alertando. Parece que são coisas óbvias, mas na hora não é. Eu estou olhando um certificado, é uma coisa. Na hora que eu coloquei os 20 na mesa e fiz uma comparação, eu vi isso. Nós estávamos mais ou menos 6 pessoas na sala e ninguém tinha visto isso. Então é legal passar isso aqui para vocês como uma forma de aprendizado, para vocês aprenderem aqui, por exemplo, a não analisar um, mas analisar mais de um. Se você tiver 6 certificados de 6, coloque na mesa, se eles foram feitos na mesma empresa, no mesmo momento, na mesma situação, e faça uma análise de todos e não individualmente, né? Fica aí a dica para vocês. Bom, pessoal, se você gostou dos nossos vídeos, ajude a manter esse trabalho, curta, compartilhe, se inscreva. O pessoal que está inscrito no canal,
tem direito a tirar dúvidas pelo WhatsApp, é só mandar um WhatsApp lá pra gente e a gente faz o cadastramento. Tem o Face. E o Minuto de Temperatura hoje fica aí. Análise 1, certificado do Termopar, SLE classe especial. Meu muito obrigado, até logo, um grande abraço e muito obrigado pela audiência. Até mais.